Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Um pouco mais informativo para vocês, para ver se eu consigo colocar na cabeça da galera aí, né, uma vez por todas, como é que funciona, pessoal, os robôs, né, a automação de estratégia. Eu vou falar do Profit, mas nas outras plataformas é muito parecido, tá? Eu tô vendo muita gente reclamando da Nelogica, reclamando do Profit, reclamando da própria, né, automação de estratégias. E o pessoal, às vezes, a reclamação do pessoal, né, não, assim, mostra que a pessoa não sabe do que está falando, tá? Óbvio, o Profit tem 1 milhão de limitações, né? Tem muita coisa que a gente que poderia ser melhorada aqui, mas muita coisa que a galera reclama não é culpa do Profit, tá? Não é culpa da automação de estratégias. Simplesmente a pessoa não entendeu como é que funciona o próprio mercado, tá? Então eu quero fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco para vocês. Eu estou até com um robô na tela aqui, né? Que é o DDI, que é o robô que opera a divergência de FR. Mas a gente não vai falar de setup, tá? Ele está aqui só para demonstrar, tá? Para eu demonstrar algumas coisinhas para ver se fixa de uma vez na cabeça da galera e, né, trazer um pouco de luz também para esse pessoal que está reclamando, né? E às vezes não entendeu ainda aonde que está o problema, né? Então tem muita gente reclamando que faz backtest e aí quando põe na conta real o resultado é diferente, né? Tem gente que reclama que o replay de mercado, o resultado está diferente do que operando na conta real. Sim, então eu vou passar por tudo isso aqui. A gente vai ver a diferença, né? O comportamento de um robô ou de uma automação de estratégias aqui em cada um desses cenários, né? E eu vou explicar por que tem essas diferenças aí, para ver se a gente consegue colocar um ponto final nisso. Porque assim, no meu grupo lá, né, no nosso grupo de estudos, até que não teve tanta gente. Eu vi sim gente discutindo isso, tá? Mas não foi tanto quanto eu vi em outros grupos, né? Onde a coisa ficou até, né, pegou uma proporção maior aí. E eu acho que foi desnecessário, né, pessoal? Então, vamos ver se eu consigo ajudar vocês neste sentido, tá? Pessoal, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. O backtest, né? Backtest automatizado que a gente tem no Profit, né? Que é o que faz, que é o que marca essas entradas aqui, ó. Isso aqui não foi uma operação, né, que eu fiz, tá? Isso aqui quem tá marcando é o próprio Profit, né? Aqui, ó. Estratégia de execução do robô DDI, né, a versão 4. Ele mostra, né, as entradas do robô, ele mostra as saídas, né, quando toma stop ele mostra também. Que acho que não teve nenhum, né? Mas enfim, né? Isso aqui então não foram operações que foram feitas. Isso aqui é assim, o Profit, né? Ele está lendo o código do robô, e ele está mostrando onde que o robô faria entradas, né? Neste gráfico aqui. Primeira coisa, pessoal, aqui a gente está no cenário perfeito, tá? A gente está com um gráfico parado, tá? Onde já está tudo estabelecido, né? Esse gráfico já está pronto, né? Ele já sabe onde foi topo, onde foi fundo, Ele não tem spread, tá? Ele não tem fila de ordens, ele não tem livro de ofertas. Ele está simplesmente mostrando, olha, neste cenário aqui, o robô venderia aqui, sairia aqui. O robô venderia aqui, sairia aqui. E quando você faz um backtest automatizado, é isso que o Profit vai puxar para vocês, tá? Exatamente esses dados aqui. Quando você coloca, né? Se você tivesse, por exemplo, operado com este robô, com essa mesma configuração aqui, neste dia, o resultado, né, da sua operação em conta real provavelmente seria diferente desse resultado que será apresentado aqui nesse backtest, tá? E por que isso? É uma falha do Profit? É um defeito? É porque a Nelogica é uma bosta? Não, gente. A Nelogica não tem culpa nenhuma disso, tá?
Muito pelo contrário, a culpa disso, né, a gente vai ver, na verdade são vários culpados, tá? A Nelogica não é uma delas nesse sentido aqui, tá? Pessoal, dei uma pausa aqui que eu vi que tava estourando muito o áudio aqui. Dei uma baixada no microfone para ver se para de estourar o áudio aqui no OBS. Mas vamos lá. Então, este aqui é o cenário perfeito, né? Pô, seria ótimo se a gente pudesse operar assim, né? Com um gráfico parado, já tudo formadinho. Você manda o robô entrar aqui, ó. Ele entra exatamente onde tem que entrar. Ele sai exatamente em cima da média. Isso aqui é uma coisa que não acontece no mercado ao vivo, né? Nem no replay de mercado. Se você for fazer um replay de mercado, provavelmente o robô não vai entrar aqui e provavelmente ele não vai sair exatamente aqui, né? Ah, mas poxa, você não está colocando o robô para sair na média, né, desse canal de Keltner? Sim. Só que mesmo assim, o canal de Keltner está se movendo enquanto o robô está trabalhando, né? Enquanto o mercado está andando. Então, até isso, né? Até a saída dele, se for num ponto móvel, né? Como uma média móvel, por exemplo, ou qualquer outro indicador que se move junto com o gráfico, até a saída vai dar diferença, né? Mas o principal ponto que dá diferença é isso aqui, ó, é a entrada, tá? Por quê, pessoal? Este robô, o DDI, deixa eu dar um zoom maior nessa parte aqui, tá? Para explicar melhor. Este robô, ele trabalha com ordens a mercado, tá? Esta é a primeira parte, né, que o pessoal precisa entender. Como é que funciona uma ordem a mercado? A gente tem, né, uma ferramenta aqui, não vai aparecer nada agora, né? Mas só para mostrar para vocês, ó, chamado livro de ofertas, né? Então aqui, ó, quando o mercado está andando, tá? Aqui fica uma lista de pessoas, corretoras, né? Querendo comprar o ativo. No caso aqui a gente está falando do dólar futuro, né? Cada um com o seu preço aqui, a quantidade que quer comprar. E aqui uma lista de pessoas ou corretoras querendo vender, tá? Então, o que acontece, né? Quando você quer comprar a mercado, tá? Você não vai entrar nessa fila de compradores aqui. Você vai diretamente comprar do melhor vendedor. Quem é o melhor vendedor? É a pessoa que está vendendo, pessoa ou corretora que está vendendo o ativo mais barato possível, tá? Então, quanto mais barato, mais em cima da fila você fica, né? E quando você quer vender a mercado, o que acontece? Você vai vender para a pessoa que está com a melhor oferta de compra no momento, tá? Quem é a pessoa? Quem é a corretora? É a pessoa que quer comprar mais barato, tá? Desculpa, comprar mais caro, tá? É o contrário. Então, então aqui a gente fica assim, né? As pessoas que querem vender mais barato ficam em cima, tá? Ficam aqui em cima. E as pessoas que querem comprar mais caro, tá? Ficam aqui em cima. Então, quando você vende a mercado, você vende para esta pessoa neste preço que ela quer comprar. Quando você compra a mercado, você compra desta pessoa que está vendendo pelo preço que ela está vendendo, tá? É isso que acontece quando você entra com uma ordem a mercado, tá? O que acontece é o seguinte: existe um spread, né? Normalmente, né? Essa pessoa está querendo vender por um preço e essa querendo comprar por um outro preço diferente, né? E aí que entra o problema da ordem a mercado, tá? A gente vai fechar o book aqui, como tá vazio, né? Só para ilustrar mais ou menos ali. Quando esse box é fechado, tá? O preço atingiu o ativo, né? Atingiu um nível de preço que foi o suficiente para fechar esse box. Vamos ver aqui qual é o preço de fechamento desse box. Fechamento 4,986, tá? Então foi no 86 que fechou esse box. Vou até marcar aqui, ó, para ver se ajuda a gente, tá? Então foi nesse preço aqui, ó. Beleza. Deixa eu tirar a extensão à esquerda. Pronto. Tá. Só que a hora que fechar, né, esse box ali no 86, o que vai acontecer? A plataforma, né, a plataforma está lendo o seu código, tá? Ela vai ver que o seu código deu um sinal de entrada.
o seu código está enviando, né, uma ordem de venda a mercado, a plataforma vai comunicar, né, como se você tivesse, pessoal, né, clicado no botãozinho aqui, ó, vender a mercado, tá? O que acontece quando eu clico nesse botão vender a mercado? Essa ordem, né, que eu dei de vender a mercado, ela vai ser comunicada, né, para minha corretora, que vai, né, fazer todo o trâmite para essa ordem ser executada, ok? Só que até isso acontecer, né, esse preço já pode ter andado. E aí acontece o que o pessoal reclama muito, que fala que é defeito da plataforma, defeito do Profit. Não, cara, isso acontece mesmo. Você pode sair com a ordem aqui, ó, nesse box já, tá? Ou o pessoal não reclama quando isso acontece, né? A sua ordem pode sair aqui, mais para cima, tá? Por quê, pessoal? Porque tem um tempo, tá? Aquele livro que eu mostrei para vocês, aquela ordem onde ficam, né, os preços apregoados ali esperando, né, para serem executados, pessoal. Existem uma ordem ali, só que sai negócio a todo segundo, né? Até milésimos de segundo está saindo negócio o tempo todo. Então essa sua ordem, ela não vai chegar lá na B3, né, em menos de um segundo. Deveria, né? Essa ordem. Então aqui já começa as variáveis, né? A gente tem muitas variáveis. A gente tem a variável do seu computador, né? Já começa por aí. Seu computador é o que está rodando a plataforma. Será que o seu computador ele tem, né, os requisitos mínimos para rodar a plataforma de forma, né, sem problemas, né? Primeira limitação, o seu computador. Segunda limitação, a sua internet. Quem vai enviar a ordem, né? Quem vai transmitir essa ordem que você enviou, né, de clicar mercado, para a sua corretora, apesar de ser a plataforma que vai enviar, mas ela vai pela internet. Então a sua provedora de internet também é uma variável, tá? Uma variável que vai influenciar nesse tempo para a ordem ser executada. A sua corretora, ela vai também ser uma grande variável aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Dependendo da sua corretora, a sua ordem pode sair mais rápido, né? Ou não, ou demorar mais para sair. Então, olha só, né? Só nesse exemplozinho aqui, quantas variáveis a gente já viu que vai influenciar onde que o seu preço vai sair. Outra coisa, falando de corretora, hoje se tornou comum todo mundo operar com RLP ativo, tá? RLP, pessoal, quando você ativa, a sua ordem não vai para o livro de ofertas. Eu não acabei de explicar lá, né? Aqui sobre o livro de ofertas, né? Que tem a parte, né, a fila dos compradores, fila de vendedores. O RLP, o que acontece? A própria corretora, ela tem o seu, vamos dizer, o seu livro de ofertas lá dentro. Quando você compra, vamos falar da venda, né? Quando você clica em vender a mercado, tá? A corretora vai lá e vai procurar alguém que esteja vendendo, alguém da própria corretora, algum cliente dela. É assim que funciona, para quem não sabe, né? É assim que funciona a RLP. A corretora vai procurar alguém que esteja comprando próximo desse preço, tá? E ela vai comprar de você, já que você está vendendo, né? Ela vai comprar de você esse contrato que você vendeu aqui. E ela vai entregar esse contrato para outra pessoa que está querendo comprar. Só que nisso, o que vai acontecer? Ela vai jogar um spreadzinho ali. Ela vai jogar um tick de diferença, tá? Então a corretora ela ganha nisso, tá? Ela vende, né? Ela compra de você por exemplo, R$1 e vende por R$1,50. Um exemplo, tá? Aqui a gente está falando de ticks, né? Está falando de meio ponto de dólar, né? Então é isso que ela faz. Se eu tivesse vendido aqui no 86, ela pegaria esse meu contrato, né? Que ela comprou de mim por 86 e tentaria vender ele para alguém da própria corretora a 86,5, por exemplo. Entendeu? É isso que ela ganha dinheiro. Ela nunca perde nisso, né? Por que a corretora te dá plataforma grátis, né? Tira a corretagem, não tem mais corretagem hoje em dia, porque a corretagem está aí, né? Ela
essa jogadinha que ela faz de comprar de você por um preço e vender para outra pessoa da mesma corretora por um tiquezinho mais caro, ela já ganha dinheiro aí e é o suficiente, né, para ela, né, ganhar milhões aí por ano, né? Assim, você está sendo prejudicado por isso? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Mas, né, não nada é, como é que eu posso dizer? Bom, vamos resumir assim, né? Você não está sendo prejudicado, tudo bem, mas também você não está sendo ajudado com esse RLP, né? Como eles falam que é para te dar liquidez e tudo mais, né? Então, pessoal, olha só quanta coisa a gente viu aqui que já pode alterar onde o preço vai entrar, tá? Lembrando que RLP só funciona com ordem a mercado, tá? Eu não sei como é que funciona a questão do stop. Eu não lembro, tá? Se quando o seu stop é acionado, é enviado uma ordem a mercado, tá? Eu tinha lido um tempo atrás e eu acho que é assim que funciona, tá? Quando o seu stop ou o seu alvo é atingido, né? Essa sua ordem que está ali na plataforma, ela não fica no livro de ofertas, né? Ela fica num livro de ofertas, entre aspas, dentro da corretora, tá? Mas ali o seu alvo, o seu stop, não fica no livro. Então eu acho que é disparado uma ordem a mercado quando o preço chega ali. E aí, se for sim disparado uma ordem a mercado, aí vai entrar também o RLP, essa mesma coisa aí, tá? Beleza, pessoal? Então, o primeiro ponto tá aí. Ordem a mercado, os robôs que trabalham com ordem a mercado vão entrar em preços diferentes, tá, pessoal? Isso é independente, tá? No próprio replay de mercado, isso já acontece, tá? Depois eu vou explicar também essa questão que o pessoal fala que replay de mercado não tem fila, né, de ordens. O simulador não respeita a fila. Respeita sim, pessoal. Quem tá falando que não respeita é porque, né, tá falando besteira, tá? Pode fazer os testes aí, colocar um robozinho para rodar aí com ordem apregoada, tá? Deixa aí num simulador mesmo, tá? Óbvio, não vai colocar em conta real. Conta real a gente já sabe que tem que respeitar a fila, né? Mas coloca um simulador aí, rodando um robozinho, e você vai ver que o preço vai bater lá e não vai pegar. E a gente já vai falar disso, tá? Então sim, conta demo, respeita a fila. É a mesma coisa que a conta real? Não, tá? Mas respeita sim, tá? E o replay de mercado, ele também respeita, mas não é a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. Então a gente já viu aqui a questão da ordem à entrada, né? Então, usando a ordem a mercado, pessoal, se a gente pegar 10 pessoas, colocar as 10 pessoas operando no mesmo pregão, 5 da mesma corretora e 5 de corretoras diferentes, tá? Se a gente pegar 10 pessoas e colocar com o mesmo robô, mesma estratégia, mesmas configurações e deixar rodando lá ao mesmo tempo, no final do dia, tá? Bem provável, tá? Eu diria que 99% de certeza, os resultados dessas pessoas serão diferentes, tá? Mesmo as pessoas que operam na mesma corretora podem dar diferença, tá? Eu não estou falando, que é o que o pessoal estava, uma discussão que o pessoal estava tendo. Eu não estou falando que uma pessoa vai sair positiva, a outra negativa, não, tá? Mas essa diferença de ticks vai ocorrer. Uma vai entrar num preço, outra vai entrar em outro, outra vai entrar num outro preço diferente. E aí, por exemplo, né? Vamos ver quantos pontos daria esse trade aqui. Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Ó, daqui até aqui, então 6 ticks, 3 pontos, tá? A pessoa que entrou exatamente nesse ponto de entrada, no 86, pegou 3 pontos nesse trade. Lembrando, né? Que também não vai sair no mesmo ponto, a média se move. A pessoa que pegou mais para baixo, um tick para baixo, já vai ter um trade menos lucrativo, né? Já não vai pegar 3 pontos, vai pegar 2,5 pontos. A pessoa que entrou um ponto para baixo, pode acontecer, né? Ela já vai pegar só 2 pontos. A pessoa que deu sorte, e na hora que ela vendeu, o preço subiu um pouquinho e ela pegou aqui em cima, meio tick acima, essa deu mais sorte. Essa vai pegar 3,5 pontos. Então olha só, um único trade, tá?
já vai mudar o resultado dessas pessoas, né? Então, provavelmente não terão o mesmo resultado. Então, pessoal, né, a discussão que estava acontecendo era isso. O backtest dá um resultado, quando eu rodo em conta real não é o mesmo resultado. Gente, se você, como eu acabei de falar, 10 pessoas rodarem o mesmo robô, mesmas configurações, tá? Pode ser até na mesma corretora, provavelmente os resultados não se repetirão, tá? Como eu falei, vai ficar negativo alguém e outro positivo? Provavelmente não, mas vai dar essa diferença. Pode acontecer de uma pessoa ficar negativa e outra positiva? É raro, mas pode acontecer. Vamos supor, tá? Que esse aqui seja o único trade que tenha acontecido. Beleza? Vamos supor isso, tá? Então, esse aqui é um exemplo que é raro de acontecer, mas pode acontecer. A pessoa está trabalhando, tá? Com um stop fixo. Vamos ver quantos pontos tem aqui de stop. Então, do ponto de entrada até ali a máxima. 8 ticks, 4 pontos, tá? Então, vamos supor que o stop aqui para ficar aqui atrás seja 4,5 pontos, tá? Um tick acima, ok. A pessoa que entrou aqui, opa, deixa eu pegar aqui a ferramenta. A pessoa que entrou aqui e colocou 4,5 pontos de stop, beleza. Olha só, o próximo box, ele subiu, tá, galera? Ele subiu. Só que ele não passou lá do topo. Ele não pegou o stop. Beleza, a pessoa que entrou aqui com 4 pontos de stop, não foi pego. A pessoa que entrou um tique abaixo, com 4 pontos de stop, também não foi pego. 4,5 pontos, indiferente, tá, pessoal? Só entendam o raciocínio. Também não pegou. Agora, e a pessoa que entrou aqui um ponto para baixo, ou às vezes até, né, 1,5 ponto, né, 3 ticks, e tivesse usado um stop de 4 pontos, e o stop tivesse ficado aqui, essa pessoa, ela poderia ter saído negativa desse trade. Por quê? O spread foi tão grande, né, que a entrada dela, que seria aqui em cima, foi lá para baixo. O stop que deveria ficar aqui em cima ficou na metade do box. E aí ela foi violinada ali, né, no próximo box que abriu. Isso pode acontecer. É difícil? Mas pode acontecer. E isso, aí sim, né, uma pessoa pode ter sido prejudicada porque o stop dela ficou numa posição que não deveria, né? E um trade que seria vencedor, né? Que o backtest mostrou que esse trade foi vencedor, por causa do spread, ela acabou tomando um stop. E aí, né? Não dá pra falar, pessoal, que a plataforma errou, né? Não, simplesmente o robô, né, enviou a ordem, teve todo esse trâmite, todas essas variáveis, e aí a ordem dela só saiu aqui embaixo e ela acabou tomando um stop por causa disso. Sim, pode acontecer, tá? Outra variável, né, dessa equação toda que eu estou falando aí, né, que a gente já viu que pode ser a sua internet, seu computador, plataforma desatualizada, tá? Não tem uma plataforma atualizada, que isso ajuda também. Outra grande variável aí é a própria volatilidade do mercado. Tá? Se você for operar em momento de notícia, você está sujeito a, por exemplo, o robô enviar uma ordem de venda aqui e você entrar aqui, ó, tá? Por quê? Você está operando em momento de notícia. Nesses milésimos de segundo que leva para você, para o robô enviar uma ordem e sua ordem ser executada, o mercado pode ter andado tudo isso aqui no momento de notícia. Então, não opere em momento de notícia, pessoal. Beleza? Bom, né, a gente já viu aí que ordem a mercado é um problema para a automação de estratégias. Pode ser um problema, né? Não é. A gente tem alguma solução para isso? Tá? A solução seria usar ordem apregoada. Tá? Inclusive eu tenho alguns robôs, né? O último que eu soltei no canal aí, o Maria Fumaça, vocês viram que ele trabalha com ordem apregoada. Mas assim, a ordem apregoada, ela tem um defeito também, tá? Ela não é perfeita. Senão eu faria todos os meus robôs só com ordem apregoada, né? Não precisaria usar a ordem a mercado. A ordem a mercado, ela me garante que o robô vai entrar na operação. O problema é que ela tem esse spread, tem essa diferença. O preço está no local, você manda vender ou comprar. Ele pode comprar naquele preço ou não,
né, como a gente viu, pode sair num preço bem diferente. Dei mais uma baixada aqui no microfone que eu vi que continua estourando. Eu tô falando muito alto hoje ou tá muito silêncio aqui hoje. Então, a gente viu a questão da ordem a mercado e agora a gente está vendo a ordem apregoada, que ela pode ser uma solução, mas ela, tudo bem, não tem, né, como eu acabei de falar, não tem esse problema do spread, mas ela tem um outro problema, que é a fila, tá? Então, desculpa pessoal, sei fazer uma pausa aqui. Então, a gente não tem, né, um método perfeito. Enquanto a ordem mercado a gente tem o spread, a ordem apregoada a gente tem a fila. Por que a fila é ruim? Tá? Porque tem chance de você não ser executado. Tá? Vamos usar como exemplo este robô aqui, mais uma vez. Se ao invés de enviar uma ordem a mercado aqui, eu mandasse ele apregoar uma ordem. Tá? Então, assim que fechou esse box vermelho, ele apregou uma ordem de venda aqui no 4986, né? Que é o preço que fechou ali. O que pode acontecer? Tá? Pode acontecer o que vocês viram lá no Maria Fumaça. Tá? Olha aqui, ó, esses dois boxes aqui. Ó. Se a entrada fosse aqui, vocês estão vendo que esse box não teve pavio, ou seja, o preço não voltou. Provavelmente, esse preço veio reto, né, daqui. Ó. Tá? Tá vendo que esse box também não teve pavio? Então, se eu tivesse apregoado uma ordem de venda aqui, provavelmente não teria pego, porque o preço tem que voltar para pegar sua ordem. Aqui poderia ter entrado, ó. Estão vendo que teve pavio? Beleza. Quando fechou esse box vermelho, a ordem foi colocada, o preço subiu, provavelmente pegou a minha ordem de venda. E ok, beleza. Eu estou garantindo que o robô vai entrar sempre no ponto correto. Acabou o problema de spread, ok? Agora a gente tem o problema da fila, tá? A gente tem um problema do preço não ir, tá? O preço pode não voltar lá, você não é executado, tá? Você não entra na operação. E tem o problema do preço voltar aqui, encostar e você não ser executado, tá? Porque aí é o problema da fila, tá? Isso acontece muito, porque o que acontece? Para existir uma negociação, tá? Tem que ter um vendedor e um comprador. Eu estou vendendo aqui, ok? Só que tem mais gente vendendo ali também. Então, para a minha ordem ser executada, eu estou numa fila, estou esperando. As pessoas que estão na minha frente, elas têm que ser executadas antes. Ou seja, tem que ter uma quantidade de compradores, de pessoas querendo comprar nesse preço, igual ao número de vendedores, pelo menos para chegar até a mim. Então, se tem 300 ordens na minha frente, tem que ter pelo menos 300 compradores, 300 ordens de compra, para consumir toda essa fila que está na minha frente e chegar na minha vez, ter alguém também querendo comprar ali o meu contrato nesse preço, tá? No dólar, isso é mais fácil de você observar. Coloca lá no dólar e coloca uma ordem apregoada lá, tá? De brincadeira no simulador lá, vai lá, coloca uma ordem apregoada, você vai ver, principalmente em ponto de suporte ou resistência, que o preço bate e não executa a sua ordem, tá? Eu tô fazendo mentoria, né, com o Thiago, que ele opera dólar, né? E, cara, mesmo no simulador, esses dias aí foi o recorde. Eu vi o preço bater na minha ordem e não ser executada 15 vezes em alguns segundos. O preço caía, batia na minha ordem, não executava a minha ordem e o preço subia. Caía de novo, batia, voltava. E nisso, em alguns segundos, aconteceu 15 vezes, até que na 16ª vez que o preço bateu onde eu queria comprar, aí sim a minha ordem foi executada. Então, isso já prova, né, pessoal? Já tira aí a prova de que sim, o simulador respeita o livro de ofertas, tá? Podem ficar tranquilo. O simulador respeita o livro de ofertas. É como se a hora que eu coloquei a minha ordem ali, o simulador, né, ele vai pegar qual foi o horário que eu coloquei e ele vai simular lá no livro de ofertas como se eu estivesse ali na fila. Eu não estou na fila, né, porque é uma ordem de simulador, ela não vai para a bolsa. Mas o Profit, ele simula, tá? Certinho, como se eu estivesse lá esperando na fila para ser executado. Este é um problema da ordem apregoada. São dois, né? Você pode não ser executado por causa da fila
e você pode não ser executado porque o preço não voltou lá. Então não existe uma forma perfeita para a gente criar um robô. Ordem a mercado. Você garante que todas as operações você vai entrar, mas você tem o problema de entrar em preços diferentes. Ordem apregoada. Ela vai ser mais fidedigna com um backtest. Por quê? Porque o preço de entrada dela vai ser sempre no mesmo ponto e a saída, né, provavelmente também no mesmo ponto. Né? Ó, aqui a saída a gente está com uma saída móvel, né, na média. Então o problema da saída continua o mesmo. Mas comparando, tá? Comparando com o backtest, usando ordem apregoada, beleza. Aqui a gente viu que teve pavio, o robô entrou, não tem problema. Deixa eu ver se tem alguma outra entrada aqui. Ó, aqui tudo bem, tem um paviozinho, tá? Mas é o que eu falei, ó. Se a gente tivesse feito uma venda aqui, tá? Deu um paviozinho no candle seguinte ali. Deixa eu alterar aqui, ó. Deu esse paviozinho aqui. Beleza. Será que ao vivo, tá? Isso poderia ter sido tão rápido que você pode ter ficado na fila, né? A gente chama de ficar na pedra, né? Quando você coloca a ordem, o preço vai e não executa, né? Você fica na pedra, a gente chama. Aqui poderia ter sido, ó, aqui é um caso, tá? Deu gain no replay, mas no mercado ao vivo poderia dar um 0 a 0 aí, tá? Por quê? Se você tivesse entrado aqui para baixo, né, com uma ordem a mercado, olha onde está a saída, né? Você teria pego aí, sei lá, meio ponto e, né? E se não pegasse a saída aqui embaixo e o preço voltou tudo e te estopou, tá vendo? Esse aqui é um problema que acontece. O backtest está dando como uma operação vitoriosa, tá aí dando, né, um tamanho do box praticamente ali de ganho, né? No mercado ao vivo, isso aqui poderia ter dado ruim, pessoal, tá? Poderia não ter atingido a saída aqui, tudo bem que fez teve pavio aqui, né? Então, provavelmente sim, né? Provavelmente teria saído sim, pessoal. Mas, né, pra vocês verem, pode não ter pegado essa saída, o preço voltou tudo, e essa operação teria sido estopada, né? Teria se tornado uma operação perdedora, tá? Mas, falando da ordem apregoada, o que o backtest faz? Ele só vê se o preço passou pela ordem. O robô, ele vai apregoar a ordem, né? Ele vai ler o código, olha, assim que fechar esse box, o robô está falando para o Profit, eu quero que apregoe uma ordem no preço tal, que seria aqui. Ele vai ver o seguinte, o próximo box tocou nesse preço? Tocou. Ele vai dar como ordem executada, tá? Por quê? Porque no backtest, aí sim, no backtest, no gráfico parado, não tem fila, não tem book, não tem nada. Não tem spread também, né? Aqui é o cenário perfeito que a gente falou. O backtest ele vai ver. O preço chegou lá? Chegou. Então executa a ordem. No mercado ao vivo, o preço pode ter chegado, encostado, não ter executado a sua ordem e você ficou na pedra. Você não fez essa operação. Beleza, né? Poderia... Foi até bom porque poderia ter levado um stop. Ok, tá? Mas é um trade que poderia não acontecer em conta real, tá? Vamos ver, ó. Isso aqui tudo bem, né? Isso aqui, ó. Aqui a gente não tem pavio, tá, pessoal? Esse próximo box. Deu box verde. Se a gente estiver trabalhando com ordem apregoada, o robô apregoaria uma compra aqui. E se o preço não voltar, né? Nesse box, ele não voltou, olha. Ele não teve pavio ali. Provavelmente você ficou na pedra aqui, tá? Mas o outro box teve pavio e veio aqui embaixo. Beleza. Será que teve ordem suficiente para executar a tua ordem aqui? A gente não sabe. A gente não sabe. Não tem como saber, tá? Com um gráfico parado. Com o mercado ao vivo, sim. Com o mercado rolando, você vai ver se o preço voltou lá, se o preço tocou, se o preço executou a sua ordem. Então, tem essas diferenças. E só que você não pode culpar, né, tipo, por exemplo, né, o pessoal que está querendo colocar a analógica, né, na fogueira, cara. Isso não é culpa da analógica, gente. Isso é programação, né? Um gráfico parado, a gente já tem tudo desenhado, o robô vai fazer. Era para ter comprado aqui? Era. Comprei, então. E saí ali na média. Mercado ao vivo, aí vai entrar todas aquelas variáveis que a gente estava conversando, tá? No começo do vídeo, pessoal. Então, o objetivo desse vídeo é mais ou menos esse, pessoal, tá?
os códigos, tá? Dos robôs, por exemplo, eles têm um comportamento quando o gráfico está parado e eles têm um outro comportamento quando o gráfico está em movimento, tá? Inclusive, né, quando a gente vai configurar o robô, tem duas configurações diferentes. Isso influencia diretamente no nosso código, tá? Aquela questão de executar. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Aqui, pessoal. Isso aqui eu vou falar mais no próximo vídeo, tá? Eu vou gravar um tutorial novamente, né? Para automação de estratégias, né? Falando de cada uma das opções aqui. Porque aumentou algumas coisinhas aqui. Teve coisa que alterou, teve coisa que foi adicionada. Então tá bem completinho aqui a nossa automação de estratégias. Eu vou refazer o vídeo que eu tenho, né? Para versão atualizada aqui. Então é isso aqui, pessoal, que eu queria mostrar, tá? Vocês estão vendo que tem o modo de execução: realizar envios de ordens no fechamento do candle e realizar envios de ordens quando a condição for satisfeita. O que acontece? Esta primeira opção aqui, o código ele vai ser executado mais próximo do backtest que a gente tem aqui, tá? Então ele vai simular tudo que o nosso robô está fazendo lá com o gráfico parado. Por quê? Ele só vai emitir ordens quando o box fechar. Neste outro exemplo aqui, em realizar envios de ordens quando a condição for satisfeita, o robô vai estar a todo momento, tá, analisando se é para entrar ou não. Então, dependendo de como foi feito o robô, ele vai rodar melhor nessa primeira opção ou na segunda opção, tá? Ele tem que ser otimizado para ser usado nessa segunda opção, beleza? Mas o que eu quero dizer com isso? Até isso aqui pode influenciar no resultado do robô, na diferença do backtest para o robô rodando, né, no mercado ao vivo, tá? Essa segunda opção não tem como ser simulada no backtest, tá? Por quê? Porque o Profit com gráfico parado, ele só sabe onde o preço abriu, onde o preço fechou, qual foi a máxima, qual foi a mínima. Ele não sabe o que aconteceu nesse meio termo, né? Nesse meio tempo. Então, ele não consegue simular isso daqui. Isso daqui, por exemplo, né? A gente tem até algumas opções aqui, ó, para num mesmo candle, né? Aqui a gente está vendo box de Renko, mas por exemplo um candle de 5 minutos, você pode deixar configurado aqui para ele fazer até 10 operações no mesmo candle. Tudo vai depender de como o seu robô vai trabalhar, entendeu? Só que nada disso aqui tem como ser simulado no backtest, automatizado do Profit, entenderam? Então aqui, ó, neste candle vermelho aqui, a gente sabe onde ele abriu, né? A gente sabe onde ele fechou. A gente sabe qual foi a mínima, que é o mesmo do fechamento, né? A gente está falando de box de Renko, né? E a gente tem a máxima aqui, que foi o pavio. A gente tem essas informações. Com o gráfico parado, é isso que a gente sabe. Vamos mudar aqui para os 5 minutos. Ó. Então, este candle aqui de 5 minutos, tá? A gente sabe onde ele abriu, a gente sabe qual foi a mínima, a gente sabe onde ele fechou e a gente sabe qual foi a máxima. O que ele fez aqui dentro desses 5 minutos, a gente não sabe, tá? A gente não sabe se ele... Tudo bem, né? A gente viu aqui, ó, que a mínima dele foi a abertura. Então a gente sabe que ele não voltou, né? Daqui ele foi para cima. Agora o que ele fez? Será que ele foi lá em cima, caiu, foi lá em cima de novo, caiu e só então depois voltou para subir? Ou será que ele só subiu, caiu um pouquinho e já fechou, né? Ou ele subiu, caiu tudo, voltou tudo e fechou lá em cima? A gente não sabe, tá? Então aqui poderia ter acontecido um monte de operações aqui dentro, num outro tempo gráfico, por exemplo. O Profit não sabe o que aconteceu aqui dentro, ele só tem essas informações. Por isso, né, que não dá para simular aquele segundo modo de execução ali, que é realizar o envio de ordens, né, quando a condição for satisfeita. Então até isso, pessoal, a gente tem que, né, trabalhar para deixar o resultado do robô mais próximo possível de um backtest, por exemplo, né? E falando de backtest, né, voltei aqui para o gráfico do Renko, né? Falando em backtest, pessoal, por causa dessas diferenças aí, tem muita gente falando que backtest não serve para nada. Pelo contrário, pessoal, o backtest, tudo bem, a gente já viu que o resultado não vai ser igual, né? No robô rodando em conta real e no backtest.
são dois resultados diferentes, são comportamentos diferentes que o robô vai ter, né? Mas não significa que você não possa usar o backtest, né? Inclusive, eu trouxe nos últimos vídeos aí uma forma de você fazer backtest mesmo em robôs com código fechado, né? Então, vocês podem ir pegar qualquer robô meu, né? De graça mesmo e ficar fazendo backtest até achar alguma configuração bacana e botar ele para rodar, beleza? Isso é válido, pessoal. O que a gente tem que levar em consideração, tá? A gente pode minimizar essa diferença de comportamento entre backtest e os robôs operando em conta real ou no mercado ao vivo, né, no simulador, que seja. Como assim? Algumas coisas que eu já percebi, pessoal. Quanto mais operações o seu robô, seu setup fizer, tá, maior a diferença. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, diminuir o número de operações, tá? Filtrar mais. Quanto menos operações, menor a diferença entre o comportamento do backtest e o comportamento do mercado ao vivo. Outra coisa, alvos muito curtos e stop muito curtos também aumentam essa diferença, tá? Então, se a gente usar um alvo maior, um stop maior, primeira coisa, né, que usando alvos maiores e stops maiores, a gente vai diminuir o número de operações automaticamente. Por quê? Porque enquanto o robô está ali numa operação buscando um alvo um pouco maior, ele poderia já ter tomado um stop ou ter feito uma operação positiva e já está entrando novamente, né? Então, pessoal, eu não estou falando para vocês alongarem o stop de vocês, tá? Eu estou falando para vocês, quando for fazer uma estratégia, comprar uma estratégia, encomendar, o que seja, ou usar qualquer uma das que eu tenho aí, tá? Procurar por estratégias que já usem stops, por exemplo, técnicos, né? Não tentem usar, por exemplo, lá no dólar, um stop de 2 pontos, 3 pontos, tá? Tem que ser uma coisa... Porque é o que eu estou falando, quanto mais operações fizer, maior será a diferença. Então, um stop um pouco maior, um alvo um pouco maior, vai, primeiramente, diminuir o número de operações do seu robô e vai trazer uma fidelidade maior com o backtest, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa operação aqui, com esse alvo curtíssimo aqui, vai dar diferença. Vai dar diferença. É o mesmo exemplo que eu tinha mostrado antes, tá? No backtest está falando, foi uma operação positiva. Será que foi para quem estava operando em conta real? Eu não sei, pessoal. Provavelmente não, tá? Tudo bem, né? No próximo box teve também a mesma subida aqui. Pode até ter sido, mas não é exatamente essa quantidade de pontos que deu aqui. Pode ter pego um tique, né? Tudo bem. Um tique ainda é uma operação vencedora, né? Mas não é a mesma coisa que mostra aqui no backtest. Então, diminua o número de operações, tá? Óbvio, tudo isso se você quiser que o seu robô se comporte igual tá lá no backtest que você fez, tudo mais, tá? Então, número de operações reduzidas, alvos maiores, tá? Se possível, né? Dependendo da sua estratégia, pode não ser possível. Se possível, configurar ela para usar no modo de execução ao fechamento do candle, que é o modo que o backtest trabalha. Vocês podem ver que ele não faz operações no meio do candle, tá? Então ele vai entrar sempre quando o novo candle for fechado, né? Então também modo de execução ao fechar o candle. E se for possível também, na sua estratégia, você usar a ordem apregoada, óbvio. Tem todos aqueles problemas que eu falei, mas o robô pelo menos vai entrar no ponto certo. Mas, outra coisa, se você está usando, né, alvos maiores, stops maiores, essa diferença que dá de 1, 2 ticks entrando a mercado não vai mudar muita coisa, tá? Seu stop é 200 pontos, 300 pontos, não será 10 pontos de diferença aqui, né? Estamos falando de índice, né? Não será 10 pontos que vai mudar todo o resultado do seu backtest, né? Então, até isso, pessoal. Até usando ordem a mercado, né? Essa diferença do spread aí, ela é amenizada quando a gente usa alvos maiores, né? Eu aprendi isso, pessoal, operando Forex, tá? No Forex, as corretoras não têm corretagem. Elas não cobram nada
quando você opera. E lá não tem RLP também, tá? Só que, o que acontece? Ela ganha no spread. Ela faz a mesma coisa que as corretoras fazem com RLP. Quando você quer comprar, você vai comprar do preço, do melhor preço de venda. Quando você quer vender, você vai vender no melhor preço de compra. E é ali que a corretora ganha. Ou seja, tem RLP, né? Só que você não tem a opção de ativar ou não. Então, o que acontecia? Quando eu operava com tempos gráficos menores, ou seja, com alvos menores, stops menores, esse spread fazia muita diferença, tá, no resultado. Quando eu comecei a operar com tempos gráficos maiores, né, acima de 60 minutos, esse spread ficou irrisório. Ele não fazia mais diferença. Por quê? Porque o meu alvo era maior, meu stop era maior. Tá? Então, o spread continuava o mesmo. Porém, como o meu alvo era maior e o meu stop era maior, não tinha problema. Né? Então, isso é outra forma, né, de você aumentar o seu alvo, o seu stop, sem, né, fazer loucura. É aumentar o seu tempo gráfico. Ao invés de operar no 3R, por exemplo, do dólar, ou 4R, operar no 5R, 6R, entendeu? Exemplos, pessoal. Exemplos, estou passando para vocês as minhas experiências, tá? Nesse tempo todo que eu tenho aí de programação, mexendo com robôs do Profit, tá? Para passar para vocês algumas dicas de como, né, você diminuir um pouco essa diferença de comportamento entre o backtest e o robô rodando em conta real, tá? Então, para finalizar o vídeo, pessoal, ficou um pouco maior do que eu gostaria, tá? A gente vai falar o seguinte: o comportamento mais diferente de todos, tá, é o do backtest, óbvio, que ele tá pegando no gráfico parado, né? E só jogando, né, pontos de entrada ali, beleza, tá? Na sequência, né, em ordem, pessoal. Depois do backtest do Profit, o próximo seria o replay de mercado, tá? O replay de mercado, ele tem um problema que é quando você acelera. Então, o replay de mercado acelerado, ele é mais fidedigno do que esse gráfico parado, com certeza. Mas ainda assim, ele fica longe do comportamento do robô em conta, né, mercado ao vivo, conta real ou simulação, tá? Vamos falar de conta real, né? Por quê? Você está acelerando e aí vai dar problema de spread também, vai dar algumas coisinhas ali. Mas é melhor do que o gráfico parado. O próximo seria o replay de mercado, aí sim, só que sem acelerar, tá? No máximo 2x, tá? Para ninguém também, né, aguentar ali um replay de 9 horas é sacanagem, né? Aumentando para 2x, já cai pela metade, já cai ali para 4 horas, né, de replay de mercado. Você não vai operar o dia inteiro, então já é melhor, tá? Então, replay de mercado acelerado é pior do que o replay de mercado sem aceleração, né? No máximo 2x. Mas o modo, né, que é vencedor de comparação é o simulador. Simplesmente você pegar no dia que o replay está rodando, o replay não, né, que o mercado está andando, configurar o seu robozinho com o simulador, né, não com a sua conta real, você deixar ele rodando. Você vai ver que mesmo assim tem diferença para a conta real, tá? Mesmo rodando no mercado ao vivo. Mas é o mais próximo que a gente tem, inclusive, né, na hora de respeitar o livro de ofertas e as ordens ali, né? A fila, né? Beleza, pessoal? Então, esse aí era o bate-papo que eu queria ter com vocês, tá? A gente culpa muitas vezes a Nelogica aí e o Profit sem saber, né, muito como é que funciona o mercado. Então tem todas essas regrinhas aí, né, que eu passei o vídeo todo explicando para vocês. A gente tem essas maneiras aí que eu passei para vocês de minimizar, pessoal, essas diferenças que a gente tem de comportamento, tá? Eu sei que eu me repeti bastante, mas infelizmente eu falo demais e às vezes esqueço o que eu já falei. Quando eu vou ver eu tô falando a mesma coisa de novo. Mas é assim mesmo, pessoal, vocês já estão acostumados comigo aí. Então é isso, pessoal. Espero que o pessoal aí faça um bom proveito de tudo que foi falado aqui, tá? Coloquem aí em 1.5x para não ficar tão longo o vídeo. E é isso. E aí, se quiser, deixar aí nos comentários aí pra gente discutir. No grupo de estudos, tá? É só clicar aí na descrição. O pessoal tem discutido também bastante lá o comportamento dos robôs
no mercado, né? Então vocês podem entrar lá também para discutir com a gente e bater um papinho lá, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.